Suave brisa de amor, te quero respirar, fragrante qual da ena flor, mais que o da mirra é teu olor, o nardo celestial, o nardo celestial. Seu Jesus, limpa nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isso, não cessamos de invocar o teu nome, a tua pessoa, que é tão doce, tão misericordiosa. Declaramos que ainda hoje te amamos, te desejamos e te queremos como a pessoa mais importante na nossa vida. Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, que haja mudança em nosso interior, que haja renovação em nossa mente, tira todos os véus que impedem esta palavra de nos transformar. Derrota o inimigo em nós, governa em nosso interior, ilumina os olhos do nosso coração para vermos o Senhor com clareza em nosso espírito mesclado ao teu espírito. Amém. Bem-vindos ao canal da Vida, o Trigo Mais Fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus Triuno. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nos ensinamentos bem práticos da primeira epístola aos Coríntios, sabe? Baseado nas ideias de um ministro dedicado. O foco aqui é tentar entender como lidar com as questões da vida cristã da igreja, buscando mesmo uma solução de Deus para os desafios, né? Exato. A gente vai explorar como esse ministro coloca Cristo e a igreja, que é o corpo dele, bem no centro da solução, sabe? Para problemas bem concretos, tipo divisões, pecados, até o uso da liberdade que a gente tem em Cristo e questões mais, digamos, administrativas de Deus, como a ceia do Senhor, os dons, essas coisas. Certo, certo. Então vamos tentar desembrulhar isso. A situação lá em Corinto, pelo que o ministro aponta, era bem complicada, né? Muito complicada. Ele menciona problemas bem sérios. É tipo aquele caso grave de incesto que era tolerado na igreja. Uma coisa pesada. Pesadíssima. E tinha mais, né? Lembra dos crentes levando outros aos tribunais, fora da igreja. Sim, processando irmãos nos tribunais do mundo. O ministro diz que Paulo via isso como, assim, uma derrota completa para a igreja, né? Exatamente. Eram desvios claros, né, do que Deus queria para a vida da igreja. E a visão central do ministro é que a resposta para tudo isso, tanto para as falhas humanas quanto para as questões da ordem de Deus, a resposta é uma pessoa, Cristo. E especificamente para organizar a casa de Deus, a igreja como corpo é o elemento-chave. Entendi. Isso leva a gente para um ponto muito prático que o ministro parece dar bastante ênfase. A ceia do Senhor. O que ele destaca sobre isso? Então, a ceia, claro, é um memorial, né? Um momento para a gente anunciar a morte do Senhor até ele voltar, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, 26. Mas o ponto que ele acha crucial, e talvez o mais esquecido hoje em dia, é aquela orientação de discernir o corpo, lá em 1 Coríntios 11, 29. Discernir o corpo. Isso. E esse corpo, segundo o ministro, tem um significado duplo, que é vital entender. É o corpo físico de Cristo que foi entregue por nós, claro, mas é também o corpo místico dele, que é a igreja. Nós, juntos. Então, peraí. Participar da ceia sem se importar com as divisões, com a falta de unidade na igreja, isso seria não discernir esse corpo místico. Precisamente. É isso que o ministro alerta. Essa falha em reconhecer e valorizar a unidade do corpo trazia consequências bem sérias lá em Corinto. Juízo mesmo. Paulo fala de fraqueza, doença, até morte entre eles por causa disso. Mostra como a ceia é central na administração de Deus. Tipo um termômetro da saúde da igreja, sabe? Nossa, isso dá um peso bem diferente para a ceia, né? É muito sério. E como que a história de Israel entra nessa análise do ministro? Como ele conecta isso? Ele usa Israel de um jeito muito interessante, como uma prefiguração, um tipo da igreja. A jornada deles no deserto, sabe? Aquela travessia do Mar Vermelho, a nuvem. Ele vê isso como um tipo de batismo. O maná que caía do céu, a água que saiu da rocha, figuras de Cristo, nosso pão e água espirituais. Entendi, apontando para as realidades que a gente tem em Cristo hoje. Exato. Tudo apontando para Cristo. Mas não foi só coisa boa na história deles, né? As falhas também ensinam, imagino. Com certeza. E o ministro foca nisso também.
As quedas de Israel, a cobiça, a idolatria, a imoralidade, ficar tentando a Deus, a murmuração, tá tudo registrado, como diz 1 Coríntios 15.11, como advertência para nós. Eles tropeçaram e não entraram na terra prometida, né? O ministro usa isso para alertar a gente. Não vamos repetir os erros. A ideia é avançar no desfrute de Cristo para não cair no meio do caminho, como aconteceu com muitos deles. Faz sentido. Então a lição é aprender com o passado para viver diferente hoje, crescendo nesse relacionamento, nesse desfrute de Cristo. E qual seria a chave para conseguir isso, segundo o ministro? A chave ele aponta é o Espírito Santo. Ele dá muita ênfase àquela verdade de 1 Coríntios 15.45, a parte B. Cristo, o último Adão, ele se tornou espírito vivificante na ressurreição. Espírito vivificante? Isso. E aí, conectando com 1 Coríntios 12:13. Em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. É esse Espírito que nos une como corpo, que nos dá a capacidade de viver nele e nos dá acesso a toda a riqueza que há em Cristo. Essa ligação com o Espírito vivificante realmente amarra tudo, né? Fica bem claro, então, que a visão que o ministro apresenta coloca Cristo e o corpo dele, a igreja, como sendo a resposta e o lugar onde Deus opera para resolver todos esses desafios práticos da vida cristã. Sem dúvida. A vida cristã que funciona, que é vitoriosa, na visão dele, acontece nele, pelo Espírito, sabe? Aprendendo com as figuras do passado e, de forma bem prática, discernindo o corpo, especialmente quando a gente se reúne para a ceia. Isso nos mantém na realidade da unidade e nos ajuda a crescer e desfrutar mais de Cristo. Muito bom. Fica então a reflexão para a gente, né? Como é que nós estamos na nossa prática do dia a dia, na nossa comunhão, como estamos realmente discernindo o corpo. Estamos vivendo com essa consciência da unidade da igreja, cooperando com a maneira de Deus administrar as coisas. É algo para se pensar. Se essa exposição da palavra te edificou, inscreva-se no canal Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar dessas riquezas de Cristo.